Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e educação afro-brasileira com o queridíssimo convidado Vitor Garcia. Lembrando que hoje é a live 71ª. Esse projeto iniciou-se dia 30 de março como uma ação nesse de quarentena. Grande Vitor, seja bem-vindo. E aí, Julião, beleza, cara? Tudo jóia? Melhor agora aqui com a sua presença. Seja bem-vindo. Axé, tamo junto. Então, sou eu, né? Ah, bom, eu geralmente eu leio um poema de um livro. Você do livro Pensamento Dança do professor Igor Fagundes. O poema, enquanto isso, as pessoas vão chegando, vão se ajuntando aqui com a gente. Ive Aí. Brum! Ah, que saudade de Aí. você! Ih, Brunão! Que isso, cara? Pô, meu amigo do ensino médio, lá na Adolfo Bloch. Que Que isso, isso! moral, felicidade. Gente, Mariazinha, show de bola. a gente. Bom, Rubi, beijo, Rubi. Ih, Caramba, mãe Mariana! Benção, velho. gente. Olha, tá bombando, hein? Menos de, menos de 2 minutos já tá bombando. Show de bola. Bom, o nome do poema de hoje se chama Matéria de Dança. Todas as coisas cujos devires podem ser, por delírios acolhidos, servem à dança. Camaleão, te vendo vendado no espelho, sapo, na mesa do almoço, a servir-te arroto num prato de peixe, suor de mosquito, assanhado de larvas, tua casa com bafo de borboleta. As coisas mais estáticas têm grande importância. Por exemplo, uma cadeira, tomada de traças, que dançam a morte da madeira. O que é bom para o giro é bom para a dança. Ventilador, catavento, moinho, embriaguez de rosa, roda de bicicleta, pneu furado no meio do caminho, com gases de dança é preenchido. Catação da bolsa, bolsinha de donzela, tubarão, te venero em círculos. Tudo que implique transformação em teu sol, ou mesma a lua em eclipse. No espaço, de algum palco sideral serve aos telescópios do corpo. Caleidoscópio no entorno de si. A descobrir aos 7 cores do oco. Meteoro no centro do espírito, a rogar que o divino gema de gozo. Todas as coisas cujo pecado há de ser versículo nenhum escrito, em teu braço estendido, ao encalço de algum outro servem a dança. A fome lasciva apanhando migalhas de ritmo no ronco barítono do estômago. A rugir a falta de alma em um nome. E a criança, ao longe, assistindo, sem pânico, ao amor entre dois homens. Pensamento Dança, do professor, filósofo Igor Fagundes. E, bom, também tá meio torto aqui. Pronto. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mas, calma aí, só um instantinho, questões técnicas, calma aí. Pronto. Voltando, meu nome é Júlio Smack, sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, alongamento e também dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e mais recentemente na área do marketing digital. E essas lives, elas fazem parte de um projeto chamado
ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Hoje é a live 71ª. Esse projeto começou dia 30 de março e hoje o tema será dança e educação afro-brasileira, com o queridíssimo convidado Vitor Garcia. Mas, Júlio, como é que surgiu esse tema? Dança e educação afro-brasileira. Bom, queria, antes disso, dar um salve aí para o PADE, que é Pesquisa em Africanidade, Dança e Educação. É pesquisa, não é, Vitor? Porque até hoje eu fico, às vezes, pesquisa, né? É projeto. Isso, então, Projeto em Africanidade, Dança e Educação, que é coordenado pelo professor Xande Carvalho. Muitas coisas aconteceram nesses tempos que eu fiquei no PADE. Eu sou graduando em dança na UFRJ, bacharelado em dança, e muitas coisas me trouxeram questionamentos. E conversando com o Vitor, eu percebi a importância de trazer, a partir das suas vivências, também, uma delas é no PADE, que o Vitor faz parte do PADE também, e o quanto isso é importante da gente trazer esse assunto, né, da educação, mas a gente trazer também essa afirmação, né, esse olhar mais aberto sobre a educação afro-brasileira. Não só a educação em si, mas trazer esse recorte para a gente pensar por um outro viés, que não é excluindo o que já existe, mas pensar de uma outra maneira, quanto é importante e também o tanto de acréscimo que esse pensamento, né, que o Vitor vai trazer reflexões também, né, dessa importância que também faz parte da nossa construção como brasileiro, como história e como também outras estruturas que a gente está o tempo todo colocando ali em outros lugares, que acredito que o Vitor vai trazer um pouco, né, desses pensamentos que podem não só para a dança, mas para outras estruturas artísticas também, para além da relação de cidadão. Então, seja bem-vindo, Vitor. Apresente-se um pouco para a gente. Fala um pouquinho de quem é o Vitor Garcia. Boa. Depois desse teu currículo aí, a gente fica até acanhado, né? Não. Eita, rapaz versátil. Grande Júlio. Então, meu nome é Victor Garcia, eu sou licenciado em dança pela FRJ, né? Comecei a dançar na Companhia de Atores Bailarinos Adolfo Bloch, foi o meu encontro com a dança. A Companhia de Atores Bailarinos Adolfo Bloch, ela é coordenada pela professora Rosane Campelo, minha grande mestra, uma das, né, pessoas maravilhosas que apareceram na minha vida, que me despertaram tantas coisas, inclusive a noção de dança, de educação continuada, e tenho que dizer que é por conta dela que eu decidi, também por conta dela que eu decidi acessar a universidade, né? Buscar o acesso à universidade. A companhia deu origem ao primeiro curso técnico em dança de matriz integrada da América Latina. Funciona aqui em São Cristóvão, lá em São Cristóvão, né? Uma escola muito interessante. Então, é a dança também entrando profissionalmente no ensino técnico. Depois do ensino médio na Adolfo Bloch, eu ingressei na FRJ para fazer licenciatura em dança, como eu tinha falado. E no meu segundo período, logo no meu primeiro período, eu já conheci a Companhia Folclórica do Rio FRJ, que é coordenada pela professora Eleonora Gabriel, que é outra grande mestra minha, que eu tenho o prazer de poder estar absorvendo conhecimento com ela, aprendendo muita coisa com ela. Entrei na Companhia Folclórica, e na Companhia Folclórica trabalhei como produção primeiro e depois como intérprete em dança. E na companhia eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que foi só ganhando espaço na minha vida, que é o professor Alexandre Carvalho, mais conhecido como Xande. E através dele, acessei o PADE,
né, que é o Projeto em Africanidade na Dança e Educação, que o Júlio já falou muito bem. E nesse projeto eu vim desenvolvendo questões, e é um projeto que eu fiquei anos sem bolsa, né, sendo associado, como diz no PADê, e hoje eu tenho o prazer de ser bolsista do PADê UFRJ. Então, mais tarde, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa trajetória. É, Ah, sim, desculpa, não posso deixar de dizer que sou uma parte que faz parte de mim, que eu sou Ogã, né? Iniciado no Candomblé. Sou filho do Paixão de Oxumaré e sou pertencente do Axé Igbo, né? Sobre a tutela de Mainara do Oxóssi, minha bisavó de santo, queridíssima também, que é uma outra mulher referência na minha vida. Por incrível que pareça, só tem muitas mulheres, né? Grande parte das minhas referências são mulheres. Isso é, um, é uma marca, assim, né? Acho isso muito interessante. é constante. Vitor, ah, como que foi a sua, como que foi, como que está, como que é a sua, como está sendo, né, a sua trajetória nesse caminho, né, dos ensinamentos, né, dos aprendizados das relações afro-brasileiras como um lugar de ensino, como lugar de educação, como você traz aí com a dança. Sim. Antes, queria pedir licença só para também fazer uma saudação, né? Saudar os ancestros, saudar meus mais velhos, meus mais novos que estão aí presentes na live, Motumbá a todos aí. Não vou citar nomes aqui porque eu também não tive o controle, não consigo ter o controle de ficar olhando, mas vi que mãe Mariana está aí, Simone Alves também está aí, Camila, Mônica Tassi também, Duni, Mônica Duni, então a benção, Renato, Motumbá, professor Renato também. E também declarar aí, né, apoio a todas as manifestações que estão acontecendo aí pró contra o racismo e contra o fascismo, e contra as violências que a gente vem sofrendo, em especial aí o nosso povo preto, né? Declarar apoio também a todas as famílias que tiveram perdas, né, de entes queridos vítimas dessa pandemia e agradecer a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no enfrentamento direto ou indireto dessa pandemia. Minha mãe foi profissional da saúde durante muitos anos e a gente sabe, além da educação, né, como é precarizado o trabalho desses profissionais também. Então, é isso. Agora, entrando aí no que você falou, né? Pode refazer sua pergunta, meu velho? sim, como que foi sua trajetória, como que está sendo a sua trajetória, né, em relação à sua parte do ensino, né, trazendo as suas referências, trazendo as suas experiências nesse lugar afro-brasileiro, em relação à dança, a relação ao ensino da dança ou ensino com a dança. Ah, sim. Então, eu pensei, eu fiz uma linha. Eu gosto muito de falar que eu aprendi, né, assim, dentro da cultura popular, dentro do terreiro, aprendi a sempre contar história, né? O Xande gosta muito de contar história, isso é uma coisa que marca, a Lola gosta de contar história, e dentro das comunidades de terreiro a gente aprende dessa forma também, né? Que é assim que o mais velho vai contar, a passar, a transmitir conhecimento muitas vezes é através de histórias, né? Então, eu adotei isso como uma forma de falar do que eu faço também. Então, vou falar um pouco da minha história e vou correlacionando isso com o que eu penso sobre o que seja educação, o que a gente chama o que eu tenho chamado de educação afro-brasileira, né? Eu sou de comunidade, sou pobre, né? Filho de mãe solo, né? Não domino muito bem algumas nomenclaturas, então se eu tiver equivocado, por favor, me perdoe. Sou filho de mãe solo, preto, pobre, favela, né? E depois de certo tempo, comecei a estudar, a ascender aí na minha vida acadêmica, né? Começou no ensino médio, eu comecei a entender que certas questões que certas questões da cultura afro-brasileira
perpassam a educação. E que essa educação que a gente vai falar hoje, que eu estou propondo aqui esse diálogo, né, com as pessoas, com as pessoas aqui, é uma educação que não começa nos ensinos formais, nas instituições formais de ensino. A educação afro-brasileira, na minha opinião, ela começa nos meios sociais, né? E qualquer meio social onde tenha tido influência de uma pessoa ou a presença de uma pessoa negra, né? Como é que isso se dá, né? Porque isso vem, o nosso conhecimento é passado através de experiências, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito presente, assim, que eu vejo que é um traço de cultura da cultura negra, né? Que passou pela minha educação, é o fato de tomar a bênção mais velhos. Isso é uma coisa que eu vejo muito presente dentro das comunidades de terreiro. Então, isso, na minha educação, isso é um traço da educação afro-brasileira, que está presente na minha família desde o tempo da minha avó, porque minha avó, apesar de não ser de um culto específico, ela, parte de mãe, né, ela era benzedeira. Então, assim, isso é uma coisa que vem passando de geração, apesar de não ter sido sistematizado. Então, isso é um traço da educação afro-brasileira que está presente na minha educação. Outra questão que a gente pode observar também é uma coisa que tem muito na favela, que também é um traço da cultura afro-brasileira, né? Que é a famosa tia, né? A família sai para trabalhar, mas a tia, geralmente é a vizinha, ou então uma tia de sangue mesmo, ou então uma amiga e tal, toma conta do seu filho, né? Então você vê, às vezes, que tem várias crianças ali na rua e só geralmente é uma mulher preta, né? Tá ali olhando, né? Tem um fato muito, muito engraçado que eu uso engraçado hoje, né? Porque na época fiquei com muito medo. Mas que eu uso para ilustrar essa situação desse senso de comunidade que a gente herda dos povos afrodiaspóricos, né? Que está presente na nossa comunidade de terreiro, que é o seguinte: eu morava num prédio com 5 andares, 4 apartamentos por andar, e tem 2 blocos, né? Então eram 40 apartamentos. E minha mãe saía para trabalhar, a mãe do meu primo ficava em casa, mas já era um pouco mais de idade e tal, não sei o quê. E a mãe dos meus amigos também saía para trabalhar. Então, assim, tinha 2 das mães que ficavam em casa, podiam ficar em casa, e elas ficavam olhando os outros filhos, né? Então a gente ia almoçar na casa de um, almoçava na casa de outro, fazia o lanche, juntava todo mundo, botava a televisão no corredor do prédio para jogar Super Nintendo. E num dia desses a gente estava no pátio brincando de linha de passe e linha de passe. Eu brincava disso. Viu? Linha de passe. Conjunto habitacional, sabe como é que é, né? Ali na Coab, em Bangu, um monte de prédio, um do ladinho do outro, assim, muito colado. E aí o espaço das crianças fica muito restrito. E a gente brincava dentro do prédio. E aí um amigo meu cruzou e a bola foi parar dentro da vizinha do outro prédio. Dentro da janela da vizinha do outro prédio. A vizinha saiu enfurecida e gritou, começou a gritar e falou assim, ó: eu vou tacar óleo cloro quente em vocês. Dito e feito, bate pronto. Minha tia Leia, mãe do Igor Santos, fez o quê? Apareceu da janela do 5º andar e falou. Tinha umas 12 crianças brincando ali embaixo. Ela apareceu e falou assim: quem é que vai tacar cloro quente nos meus filhos? Eu desço aí e me arrebento toda. Ou seja, naquele momento, mãe leoa, que é a mulher preta, porque mulher preta tem a força de 10 homens para defender a sua cria, aglutinou todas aquelas crianças pretas e como suas filhas. Então, isso mostra a noção de coletivo, de comunidade que se tem dentro das favelas, né? Uma mãe preta toma conta de todas as outras crianças das suas pares, né? Das suas iguais. Isso é uma coisa, é um traço de que a cultura, a educação afro-brasileira, ela começa socialmente, né? E aí, esse é um dos traços, né? Sem falar nas outras coisas que a gente enxerga mais facilmente, né? Que é, por exemplo,
comeu feijão com arroz. Na festa de Iemanjá do ano passado, de São Gonçalo, eu encontrei um camarada que é Ogan, esqueci o nome dele. Ele é o dono do antigo Omolocum, aquele restaurante que serve pratos típicos do Candomblé, né? Pô, muito interessante. E ele foi me falar, eu comi um prato lá, ele tava com uma barraca lá, que agora ele tá trabalhando com Quintal do Anilu, é itinerante, né? Muito interessante. E ele me informou, ele é especializado nisso, o Ogan também é especializado em cozinha, ele me informou que o feijão com arroz que ele estava fazendo, o feijão vermelho, ele é uma comida típica do Palácio de Xangô. Então você vê, né? A tradição brasileira de comer feijão com arroz também tem uma ligação com a sua raiz africana, né? De comer o feijão com arroz. Né? É uma coisa que está, sem falar nessas outras comidas típicas que levam o nome africanos, né? De origem africana, né? Como acarajé, como, sabe, como o acaçá, o vatapá, xinxim, que são coisas que a gente tem mais, que a gente reconhece, né? Tem uma sonoridade que a gente reconhece. Mas fica interessante isso. Então a nossa educação, ela está por aí, né? Ela passa por esse lugar. E eu estou aqui falando muito de comunidade de terreiro, mas a gente pode falar de terreiro de candomblé, roça, que são nomenclaturas que tem. E por que eu falo, sempre que eu falo alguma coisa, eu me referencio isso? Isso é uma coisa que eu aprendi muito dentro do Padê, né? A gente fazer referência a evidenciar as coisas, né? Por que eu falo muito disso? Porque, como diz o professor Alexandre Carvalho, as comunidades de terreiro são um dos últimos bastiões de preservação da cultura afro-brasileira. Né? Em outras palavras, as comunidades de terreiro, elas são verdadeiras bibliotecas, museus, centros culturais, sabe? A comunidade de terreiro, ela engloba muitas funcionalidades. O terreiro, eu bato sempre nessa tecla, o terreiro ele é tecnologia, ele é inovação, ele é científico, ele detém um conhecimento enorme, gigante. Né? E para você conhecer e acessar esse conhecimento, você precisa estar vivenciando a realidade de uma comunidade de terreiro, que não é fácil, né? É muito trabalho. Bom, aí... voltando, né, para a parte da educação, né? E aí, na minha educação, depois de um tempo, né, que eu cresci, passei, aprendi a não chutar mais a bola dentro do apartamento da vizinha, comecei a frequentar baile charme. E aí, cara, pensando esses dias, eu fui começando a entender, porque assim, se me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Tem amigos meus aí que pesquisam isso há muito tempo, você inclusive, mas até onde sei, o charme, o movimento charme, ele é um movimento que nasce no Brasil, né? E mesmo que ele não nasça no Brasil, ele toma uma forma, né, muito potente aqui, né? Apesar de ser, de se utilizar de músicas no início norte-americanas, né? Ele é um movimento característico brasileiro. E brasileiro negro, né? De pessoas que, sua maioria, negras. E aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando como se assemelha a estrutura do baile charme à estrutura de um xirê numa casa de candomblé. Isso é muito interessante você olhar, né? Porque você tem, vamos trazer aqui, vamos fazer mais analogias, né? Os ogãs e quem puxa seriam o DJ, né, que está ali tocando as músicas. Você tem um corpo de pessoas que está ali, muito interessante, fazendo uma coreografia, expressando através do corpo para cada música. Então você tem essa relevância, né? E cada música você tem um passo, você tem uma história daquela música. E todas elas num nível de sincronicidade, que para a dança a gente vai chamar de respirar, eu chamo de respiração, né, coletiva, que é um termo que a Rosane Campelo usa muito dentro da companhia do Ufo-Block, que é um diferencial que você olha assim, um grupo dançando, você fala, olha lá, aquele grupo ali tá todo, sabe, tá numa sintonia que tá para além de dançar no tempo da música, de dançar mecanicamente, de dançar
de saber a coreografia, tá para além, sabe? O esqueci o nome dele, mas chama de movimento, de estar realmente em dança, né? O nosso professor André Meyer diz que é realmente, que é o estado de dança, né? Que é quando você tá ali, ó, pá, e tem um quê, né? Você tá fazendo, tem um quê ali. E que pro baile charme a gente pode chamar de sincronicidade, para dança a gente pode chamar de respiração coletiva, e dentro das comunidades terreiro a gente chama de fé, de energia, né? Então, eu comecei a reparar isso. E aí fui pensando para ver quais são as interseções, né? Até onde que tem influência aí da cultura afro-brasileira dentro da cultura de terreiro, dentro das manifestações culturais, que a gente não olha, né? Porque a gente olha muito para o jongo, olha muito para o samba de roda, para o maracatu, mas a gente não olha para essas outras manifestações culturais, né? Pelo menos eu não tinha esse olhar, né? E aí, você vai pensar também, a gente pode pensar também no rap, que o rap, ele ganha uma outra roupagem quando vem pro Brasil, né? Ele não deixa de ser ritmo e poesia, mas ele se transforma em revolução através das palavras. E se assemelha muito a essa questão de aquilombamento que tem nas comunidades de terreiro, que é o quê? É a organização cultural, é a organização política, é a organização social, é você conseguir ter projeção para poder ser ouvido, que também existe dentro das comunidades de terreiro. Então, eu também acho que isso são vertentes sociais da educação afro-brasileira, né? Da educação que emana da comunidade de terreiro, né? E aí, eu entro na Dolfo Bloch, conheço a dança contemporânea, né? Sou criador em dança contemporânea por causa da companhia do Bloch, e aí acesso à companhia folclórica para ser bolsista de produção lá. E aí eu entro para ser bolsista de um projeto muito maneiro, muito legal, que todo mundo deveria ter a oportunidade de ver ou participar, que é o projeto Festival Folclorando, que é coordenado pela funcionária Rita Fátima Alves, né, que é uma pessoa também que me ensinou muito, muito, muito mesmo. Tem apoio aí do Roberto Barbosa, que também é funcionário, e da Jaqueline Barbosa, que é encantada, né, que a companhia também pratica uma coisa muito interessante que quando a pessoa se forma, ela não sai, não necessariamente precisa sair da companhia, né? Ela permanece na companhia sendo encantado, né? E aí isso é uma questão muito interessante também. E aí eu começo a entrar na sala de aula para falar de cultura popular, né? E vou entendendo essas interseções da cultura popular e vou começando a me apaixonar pela cultura popular afro-brasileira especificamente, né? Que é uma coisa que eu venho trazendo mais recentemente nas minhas oficinas, nos meus trabalhos. Mas nessa época, até então, não. Já fazia parte do PADê, e aí em 2015, nesse projeto, eu vou para dentro de uma comunidade terreiro, trabalhar a partir do Folclorando e do PADê, né? Na verdade, é a partir do PADê, porque essa relação entre os terreiros é um trabalho que o PADê faz, né, de acessar as comunidades de terreiro, é uma ação de extensão do PADê, mas eu, como era do PADê da companhia, o professor Alexandre Carvalho achou interessante fazer essa ponte, esse diálogo entre esses dois projetos que já aconteciam durante sua história, né? Porque o professor Alexandre Carvalho tem mais de 28 anos de companhia folclórica, né? Então, surge esse trabalho. E como é que e o meu forte era falar de dança através do candomblé, através das questões afro-brasileiras. Mas aí, como é que eu vou fazer para usar o meu forte dentro de uma comunidade de terreiro que as pessoas sabiam muito mais do que eu? Que até então eu não era de comunidade de terreiro, eu só estudava, né, as manifestações culturais. E aí eu fiquei, caraca, cara, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou dialogar com essa galera? Engraçado que lá eram só crianças e adolescentes, né? Então, eu comecei a tomar a real dimensão do que era o candomblé ali, né? Porque tinha criança de 14 anos ali, que tinha 14 anos de iniciado,
e levavam e sabiam muita coisa, né, do culto. Então, como é que você trata uma criança ali, né, com a posição hierárquica que ela tem, a quantidade de conhecimento que ela tem, como aluno, né, dentro do próprio terreiro. E aí eu fui entendendo como fazer isso, né? Como fazer essa distinção. Cada casa é uma casa, né? Cada grupo social é um grupo social. A gente conseguiu desenvolver esse trabalho lá, né? Porque a casa tinha uma rotina que permitia. O quadrinho desenvolve outros tipos de trabalho em outras casas. Mas foi muito interessante lá, por quê? Porque lá eu comecei a entender, porque lá eu comecei a entender que aonde realmente estavam esses diálogos entre a cultura popular e as comunidades de terreiro. Ali eu entendi as emanações. Eu comecei a trabalhar lá, aí eu fiz o quê? Pô, vou pensando, né, junto com os amigos que também estavam lá, que eram outros bolsistas do Padre, outros associados do Padre. Pensando, pô, tá, a gente pode trabalhar o que com eles? Vamos trabalhar a cultura popular que está presente perto do cotidiano deles, né? Perto do cotidiano desses jovens, desses adolescentes. Então a gente começou a trabalhar a samba de roda, que é o que geralmente acontece dentro das casas de candomblé depois dos cultos, né? Depois das festas. Você tem o samba de roda, você tem os afoxés que acontecem depois. E aí, eles foram me mostrando também, eu já sabia que tinha essa ligação, claro, mas eles foram me mostrando essas ligações que tinha, né, dos fazeres deles. E aí eles foram construindo, junto com a gente, conhecimentos ali de onde vem, aí começaram a surgir histórias e tal. Né? Essa é uma das práticas importantes assim que eu tive dessa cultura afro-brasileira presente na minha formação. E a partir daí comecei a inserir cada vez mais isso dentro das aulas que eu faço parte. Né? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender, porque eu falei no início que a educação afro-brasileira ela não tá ela não começa na escola. Né? E dentro da comunidade terreiro, tem muitos conhecimentos, uma base filosófica que você tem lá que, que tem potencial para desconstruir todas as questões sociais, problemáticas que a gente tem hoje devido a essa sociedade capitalista, eurocêntrica, que como se fala, fomenta a competição, que desqualifica o outro. Então, quando você adentra o terreiro, você começa a entender coisas o quê? Como, por exemplo, o que a gente falou, de respeitar os mais velhos. Dentro da comunidade de terreiro, você respeita as pessoas, tanto os mais velhos quanto os mais novos. Os mais velhos, por quê? Porque eles têm uma história, né? Eles contribuíram significativamente para a sociedade. E aí, se você leva isso, apega esse conhecimento, apreende dentro da comunidade terreiro e traz para a sociedade que a gente vive, a gente não aprova uma reforma da Previdência, como foi aprovada. Porque a gente entende que todo ser humano merece respeito. Que todo ser humano merece ter condições de viver, né? Depois de tantos anos de contribuição. Ao passo que, e ao mesmo tempo, a gente respeita dentro da comunidade terreiro os mais novos, porque os mais novos também têm conhecimento, também têm coisas para ensinar. Os mais velhos precisam aprender coisas com os mais novos também. Né? Não há ninguém dentro de uma sociedade que saiba tanto que não tenha nada a aprender, e também não existe ninguém que saiba tão pouco que não tenha nada para ensinar. Então, se a gente pega esse conhecimento e transpõe ele para a sociedade, a gente passa a não tratar o nosso aluno como um ser que está ali para receber, só para receber informação. A gente entende que do contexto social que ele está inserido, ele também traz informação que contribui para a construção coletiva de conhecimento. Nossa, estou falando muito. Se tu me deixar, eu vou embora. Não,
Porque é interessante sobre essa relação dos mais velhos, né? Até porque, olhando por uma relação histórica, né? De onde a gente veio? Nosso pai, da nossa mãe, nossos pais tiveram seus pais e assim por diante. E pensando nisso, muitas coisas que foram passadas para nossos pais, nossos avós, eram geralmente de maneira falada, ou por histórias, ou por alguma, enfim, eram falados. Então, nessa questão do ensino, da educação, né, de como que as coisas eram passadas, hoje em dia, como é que a gente percebe o nosso passado? Parece que são duas coisas distintas dentro de uma relação de respeito. E quando você resgata essa coisa do pedir a bênção, cara, isso é formidável, porque a gente percebe que a bênção ela não vai se restringir apenas ali aos nossos avós, aos nossos pais, que ele vai se espalhar para onde a gente estiver. Isso faz todo sentido para mim, como uma educação acontece ali nos meios, nos ciclos sociais, da onde a gente traz essa sabedoria que ela só se aplica, ela só se torna verdade quando a gente se vivencia no dia a dia. Para mim isso é formidável e é uma coisa que é importante ressaltar nesse bate-papo. Renato, o Renato está sintonizado aí. Eu tô olhando aqui os comentários, a minha prima Roberta Duarte aí, ó, falando aí, tipo, pois é, né, prima? É muito Paulo Freire, né? Mas ele é brasileiro também, né? O cara é incrível, mas também bebeu na nossa fonte, né? Da afro-brasilidade, né? Yes! Você pode ver aí, né? Então, minha mãe tá aqui sussurrando pra mim, ó, Fanon, Fanon! Bebeu na fonte do Fanon, entendeu? Então a gente vai vendo as coisas assim, né? É muito interessante isso, né? Você falou aí de coisas que não se restringem, né? Ah, Mas aí, só porque assim, pode parecer que tá meio. Não sei se pode parecer que tá meio desconexo, mas isso tudo que eu tô falando, ela é parte da educação, uhum. sabe? Tudo que eu tô abordando, que eu falo, que eu trago, falo alguma coisa sobre o terreiro, tiro e associo com a política, né? Eu tô falando de educação também, isso é parte da educação. Uma das prerrogativas da escola é formar cidadão. Não é isso que está lá? Não é para isso que a escola serve? Então, a comunidade de terreiro forma cidadão. E aí, só para fazer relacionar a questão da importância, que eu vou estar lá no início, né? Fazer essa conexão da questão aí que eu vi o comentário do Renatinho, não sei se foi quanto a isso, mas ele disse que chamava a mãe dele nunca ia. Eu não sei se é sobre isso, mas me lembrou e me trouxe para fazer essa analogia. Se trazendo essa questão de comunidade e de cuidado que todos os adultos têm que ter com as crianças, que está presente dentro da comunidade terreiro, se a gente pegar esse conhecimento que está lá e trouxesse para o nosso contexto social, a esposa do prefeito não tinha deixado aquele menino entrar sozinho dentro do elevador. Era uma criança que podia estar viva. Né? Então você vê como que é importante, né? Porque ao que parece, ela parece ter dado mais relevância a outras questões do que ao bem-estar e à segurança daquela criança, né? Que pelo que foi noticiado, a mãe se ausentou por cerca de 10 minutos, né? Então, assim, você vê, né, como que são as questões, né? Como são as questões. Se você tem uma sensibilidade aflorada para isso, se ela tivesse a criança, ela não tinha deixado a criança sozinha e não teria apertado o botão da cobertura para a criança. Mas, enfim, são dessas questões que a gente precisa estar atualizando, né? Precisa estar atualizando aí os nossos discursos, fazendo sempre paralelos, né? Uma coisa com a outra que está acontecendo, e não deixar, e sempre falando das questões, desses casos que acontecem, para não cair no esquecimento. Então a gente precisa sempre estar falando, revivendo, não é para ficar se vitimizando, não, como alguns racistas pensam, mas é para não deixar cair no esquecimento, porque o povo brasileiro foi educado também, né, a esquecer das coisas, né? A deixar
a não recorrer ao seu passado recente. Tem aqui alguns comentários que eu vou ler, que é do RDP Duarte. Ele É minha disse, não prima, há... Yes! Robertinha. Betinha? Robertinha. Robertinha colocou aqui. Não há coisa mais significativa do que a construção coletiva. É democrático e significativo. Depois ela complementou. Paulo Freire, puro isso aí que vocês estão falando. A louca da pedagogia não aguenta de tanto orgulho. Ela é formada em pedagogia pela UERJ, o orgulho da família. Maravilha, maravilha. A Jude Cunha, que é minha aluna de dança contemporânea, colocou: sim, viva Paulo Freire. A sua mãe colocou aqui: linda Roberta. O Renato colocou: tia, manda um beijo para sua mãe. Beijo, tia linda. Ela tá ouvindo. Pode falar, fala aí. Beijos, querido, saudade. Olha, ao vivo e a cores. Renato colocou: era sobre isso que eu iria falar, Július. Muito bom, Vitão. Ah, ok, essa aqui. A Jude Cunha colocou: parabéns pelas palavras, Vitor Garcia. Benção, mãe. Essa é Ked do John Molu, lá da casa Eliaxé Jabuloiá, que foi onde a gente fez a residência. Benção, minha velha. Muito obrigado por estar aí na live. Ah, é de Evelyn, mãe Evelyn também, que é lá do meu barracão. Sua benção, mãe. A gente foi fazer um trabalho muito interessante na escola dela. Pô, vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco dessa experiência. A Thaís Loran... Madrinhão, meu madrinhão aí também, presente na live. Thaís Lorane colocou educação. Vamos falar quem é, né? Maravilhosa. Grande amiga. A educação se dá em várias instâncias, não só na escola. Maiara da Arruaça colocou: tá dando para entender tudo. Tudo, irmão, suave. E a Thais Lorane, Miguel, uma criança negra, filha de doméstica. E a sua mãe colocou: nossos corpos pretos, desde cedo, sendo expostos a perigos. A Jude Cunha botou isso aí. E a sua prima Robertinha colocou: a criança preta que não precisa ser protegida, vista como algo de menor valor. A vida é isso, né? Bom, Vitor, e como que você entende essa relação da educação? Antes disso, pessoal, se vocês tiverem dúvidas em relação ao que o Vitor falou até agora, ou então alguma outra dúvida sobre esse tema, especificamente dança e educação afro-brasileira, não se acanhem, escrevam aqui nos comentários, enquanto a gente está chegando aqui aos minutos de 45. Então, lembrando que aqui vai até 1 hora e o Instagram ele corta sem cerimônia. Então, fiquem à vontade, escrevam, tá? E, bom, e sobre... Eu esqueci a pergunta. Eu fui falar isso e esqueci a pergunta. Mas, enquanto isso, Vitor, vai prosseguindo, porque eu vou lembrando no meio do negócio, senão a gente vai comer muito tempo. Calma aí, Tá, beleza. Esqueci. Bom, uma coisa que eu gostaria de falar também, né? Vou falar um pouco, então, um pouco mais aí da relação que eu trabalhei entre dança e cultura afro-brasileira, né? De forma para dança, né? Eu fui vou falar um pouco dessa oficina, né? Foi ser meio cronológico. Eu produzi uma oficina de dança afro-brasileira, dança popular afro-brasileira. Que essa oficina eu dou ela tanto para pessoas que dançam, que não dançam, para criança, para adulto, e vou trabalhando um pouquinho ali um pouco diferenciado a partir do público que eu tenho, né? Mas basicamente ela é a mesma coisa. E aí eu fui percebendo que alguns elementos, como você na nossa conversa anterior você perguntou, da relevância da música ao vivo
né, do tambor, né, do toque do tambor ali, né? E aí por que eu acho tão relevante para a dança, né? Ah, a Thaís está perguntando se já falaram da 10.639. Ainda não falamos da 10.639, não. É um bom tópico, bom lugar para tocar também. Então, qual a relevância disso, né? De você ter elementos, né, para dança, para trabalho com o corpo? Primeiro, que é mais uma forma de diálogo, né? A cultura brasileira ela tem essa tendência, né? Por que o processo de aprendizado na cultura afro-brasileira se dá de forma fluida, né, dentro das comunidades de terreiro? Porque ela te acessa por um monte de vias. Você pode aprender a dançar candomblé dentro de terreiro, ou pode se basear no toque, no corpo do mais velho que está na frente, no corpo do mais novo que está atrás. Você é acessado pela cantiga, você é acessado pelo cheiro do acarajé que está sendo preparado na festa de Oiá, ele te acessa e te muda, ou então pela temperatura da casa, pela luminosidade, pela arte que é exposta nas paredes, porque toda casa de santo tem arte na sua parede, nas suas paredes, ao contrário do que algumas pessoas que não frequentam, nunca foram a uma casa de santo. As casas de santo são limpíssimas, com comidas maravilhosas, super higienizadas, são ricamente, as cantigas são como diz o meu pai, melodiosas, são super melódicas, uma construção riquíssima no que tange a música. Então, por que é importante você levar esses recursos, quando você pode, né, quando você tem condição, de músicas ao vivo, de tambor para a sua aula? Porque você acessa a pessoa por outras vias, o corpo por outras vias, né? E o tambor ele tem essa característica. Eu olho para lá porque tem um tambor lá também, desculpa. Porque ele fala diretamente com as nossas caixas de ressonância. O nosso corpo ele é feito de diversas caixas de ressonância, né? Aqui a face tem caixa de ressonância para projetar o som e ela recebe som. As nossas orelhas também são. A caixa torácica também recebe vibração. A nossa cintura pélvica ali na crista ilíaca também, nossa cintura pélvica, ela também é uma caixa de ressonância. Então, quem já foi ao candomblé sabe, ou quem parou em frente a uma paredão de som, né? Eu nunca fui ao baile na vida, né? Quem já parou ali e sentiu o grave, você sente que ele reverbera por todo o seu corpo. E isso é uma forma de sensibilização e de acessar o seu corpo. E o tambor tem essa característica, né? De fazer isso. Então, ele é mais... Sim. Não, é só que eu queria perguntar depois. Tá. Lembrou da pergunta que eu ia fazer? Lembrei. Tá. Então, já vou arrematar assim rapidamente. E tem uma questão para a cultura afro-brasileira que é muito importante a presença do tambor nas aulas. Principalmente quando é para pessoas que nunca ouviram falar de candomblé ou então que nunca dançaram alguma dança popular, que é o que eu brinco, né? Que é o tratamento de choque. Porque quando a pessoa chega numa aula de dança e ela vê um tambor, isso leva ela para todos os preconceitos que ela tem. E ali é o momento que tu pode quebrar, através do corpo. Uma das primeiras coisas que eu chego, eu falo, né, me apresento, e eu faço uma roda, né, a primeira coisa eu faço uma roda, faço a roda girar e todo mundo tem que dar um tapa no tambor. E aí depois eu pergunto, passou mal? Tá se sentindo mal? Então você já viu que isso aqui não é do mal. Porque aí eu estou mobilizando o corpo dela para entrar em contato com o corpo ancestral, que é o corpo tambor. E isso é parte da aula de dança, né? Isso é parte do movimento no corpo. E isso geralmente dá certo. E aí quando a pessoa... se a pessoa é muito racista, então tem muita intolerância religiosa, ela fica acanhada, mas aí eu acho que ela fica com mais medo de não bater, e aí passar vergonha porque não bateu, né? De expor a intolerância dela, aí ela vai e bate do mesmo jeito, né? E isso é muito engraçado, muito interessante, né? E aí você tem um momento para você falar, né? Toda aula de dança é um momento para você falar, para você desconstruir o racismo
cultural que está aí, o racismo religioso que está imposto, né? Você pode aprender sobre uma comunidade de terreiro, você pode aprender sobre o candomblé, você pode ir ao candomblé e não ser candomblecista. Você pode estudar o candomblé através de uma vertente cultural, fundante do país em que você está inserido. Eu me lembro da Magda, uma amiga nossa, que a gente foi à Polônia com a Companhia Folclórica, né, na época do governo Lula, que tinha fomento para isso, né, para as instituições fazerem, né, e tal. A gente ralou pra caraca, fez vaquinha, ganhou edital, enfim, e conseguimos um dinheirinho como, né? Não deu para comprar uma cerveja lá, mas a gente teve lá. A Magda, uma amiga nossa, ela veio pro Brasil e falou assim: Xande, eu queria conhecer um candomblé. Aí foi, né? Foi no candomblé. Foi numa gira de Exu. Aí foi numa gira de Exu, viu, pá, não sei o quê. Lá na casa de Mãe Tânia, de Jagum, inclusive. Que era onde a gente tinha a residência artística pedagógica. Aí foi lá e tal. E aí, numa dessas conversas, a Magda, polonesa, me vira e fala assim: eu não consigo entender por que existe tanto racismo e tanto preconceito no Brasil, se tudo que eu vi no tempo que eu estou aqui tem ligação com as comunidades de terreiro. Sabe? Então, é incabível nós mesmos, não conhecermos, e nós que temos o conhecimento, não proporcionarmos esse conhecimento e essa decolonização às outras pessoas, né? Meus 10 minutos, né? Tá bom. Eu ia fazer a pergunta e a gente está tão conectado que a gente, nessa conversa que a gente teve antes, que foi uma live, foi uma pré-live praticamente, porque a gente conversou pra caramba aí, tá tão conectado que o que eu ia te perguntar, você acabou de responder sobre essa questão de, tudo bem, eu não sou candomblecista, e aí eu vou ter que saber, vou ter que vivenciar essa coisa do orixá, quer dizer que eu vou ter que virar candomblecista também? Não, você já respondeu brilhantemente, então, maravilhoso. Estamos conectados. Essa é uma vertente muito que o Padê, né, ele trabalha incansavelmente. No Padê não tem só candomblecista. Inclusive, no Padê tinha muito menos candomblecista. A primeira aluna com que o Xande se reuniu para falar de candomblé era evangélica. Jéssica Castro. Maravilhosa aí, poderosíssima. Maravilhosa. Linda. No Padê, a gente teve aí pessoas que eram budistas, pessoas que eram ateias, pessoas que eram cristãs protestantes e não protestantes. Umbandistas. Umbandistas. Então, assim, e todas essas pessoas foram às comunidades de terreiro. E você pode perguntar para qualquer uma delas se ela foi obrigada a virar candomblecista, a incorporar, a fazer um ebó. Não foi. Sabe? Isso acrescentou dentro dos fazeres dessas pessoas, sabe? Não, o candomblé ele não faz proselitismo. O candomblé é porta aberta. Qualquer um pode acessar. E é literalmente porta aberta. Se você passar, ouvir um toque tocando e a porta estiver aberta, você pode entrar e você vai ser tratado segundo a filosofia afro-brasileira, que é o quê? A visita tem sempre o melhor. Então você vai assistir o culto, depois você vai jantar com aquelas pessoas no melhor lugar da casa, no melhor lugar possível, né? Porque provavelmente tenham várias pessoas, mas você vai ser tratado com honra, com respeito, sem falar um nome, sem dizer o seu nome, sem dizer a sua etnia, a sua posição social, não importa. Você vai ser tratado com respeito porque você é ser humano. E essa é uma das questões dentro da educação afro-brasileira que eu acho mais importante. Você é o respeito ao ser humano. A cultura afro-brasileira, já vou fazer as minhas considerações finais, tá, Júlio? A cultura afro-brasileira, ela é naturalmente, se é possível dizer naturalmente, antirracista, anti-homofóbica, a favor da liberdade, da diversidade de gênero. A cultura afro-brasileira e as comunidades de terreiro, é claro, né, que eu tô falando isso, mas
a gente precisa entender, eu não estou sendo inocente, né? A gente precisa entender que nós somos socializados dentro de uma sociedade capitalista, machista, falocrática, eurocêntrica, falocêntrica. Então, possivelmente, dentro das comunidades de terreiro, você encontre pessoas com algum discurso que vá ao encontro do que é socialmente aceito, porque as pessoas são seres humanos socializados e estão em processo, como eu também estou. Então, apesar de ser antirracista na minha fala, eu posso acabar tendo alguma atitude machista em algum momento, ou até racista com outro povo. Né? E aí cabe a mim rever a minha fala, rever a minha atitude e entender que eu preciso me corrigir. Né? Então, esse é o grande lugar. O terreiro, ele é totalmente tecnológico, totalmente inovação. O que a gente vem estudando hoje sobre esses conceitos de diversidade, pluriversalidade, dentro das comunidades de terreiro, já existe há muito tempo. Obrigado. A gente está aqui muito apertado no tempo, mas eu acho que é legal ler aqui os comentários das pessoas. A Robertinha colocou: com tudo o que estamos vivendo, é extremamente importante fazer a conexão entre a educação infantil e seus corpos potentes com a dança vista como dimensão educativa. Maravilhosa, hein? Ela é terrível. Nossa, amei. A Jude Cunha colocou: que aula, parabéns. A Robertinha colocou: os ritmos, a cultura afro-brasileira precisam estar inseridas na escola. Concordo. Souza, sua mãe colocou: salve Padê. A Robertinha colocou: o papo está uma delícia, pena que é pouco tempo. Até embaralhei. A Lorane colocou: são bem hospitaleiros, sim. A Jude Cunha colocou: o que você acha desse processo de embranquecimento da cultura afro permeada pelos neopentecostais, tais como Acarajé de Cristo, Capoeira de Jesus? Tem mais comentários. Terrível, horrível, para mim tinha que ser todos presos, entendendo que a gente tem neopentecostais não, mas que a gente tem evangélicos que são contra isso, certo? Que não são a favor, não corroboram com isso. Então, para mim, é um absurdo, tinha que estar todo mundo preso. E lembrar sempre, se tem algum evangélico na live, que sempre que você vê esse tipo de movimento, se manifeste contra, porque também passa por vocês a movimentação para que isso não aconteça, essa apropriação cultural. A Lorane colocou: não quero que acabe, o bate-papo foi incrível, deixou o gostinho de quero mais. Exatamente. A Robertinha colocou: fazer reflexivo, necessário em qualquer espaço. A Mariana Garcia colocou: parabéns a vocês, amei essa live, que tenham mais e mais para o esclarecimento de todos. E o Igor Social colocou: Igor Sócio Digital colocou: parabéns, irmão. Ive colocou palminha. Gente, olha, vou ter que ser muito rápido. A mãe dele. Oi? A mãe dele falou que ia bater na mulher que ia jogar cloro quente na gente. Fica a dica aí. Pessoal, olha, eu estou muito, muito feliz com a live de hoje. Assim, a gente está com o tempo apertadíssimo, mas para ver o tanto de coisa que... e uma coisa que é muito importante. Quando a gente colocou a educação, a gente pensa muito que um cara doutor, um cara pós-doutorado. A gente aqui também está burlando esse lugar que já está muito padronizado, que não. Por que a gente não pode falar alguém graduando, falar... E também não fosse graduando, mas que essa hierarquia a gente pode também ver um outro lugar de poder compartilhar essas experiências também com o nome educação, que também transforma, que também informa, que também faz a mudança em muitas pessoas, né, que a gente muitas vezes não está vendo porque não está numa universidade, não está num lugar assim que se diz educação, mas a educação se dá em outros âmbitos, que está ali no micro e que faz a diferença sim. Bom, é isso, pessoal. Axé. Sou muito grato aí, Vitor, por ter aceitado o convite. Gratidão a todos que estiveram na live. E certo, foi uma live muito rica. De verdade, de coração, grato. Gratidão também a todos os lugares, a todos os nossos mais velhos, que também é uma coisa muito importante ressaltar isso. E amanhã vamos ter mais uma live, cujo tema será dança e paternidade, com o querido Renato. Eu nunca sei falar esse sobrenome. Renato
Aí eu nunca sei falar o seu sobrenome, Renato. Mas amanhã vamos ter às 19 horas com o Renato, cujo tema será dança e paternidade. Pessoal, tá incrível. Conversei um pouco com ele e, de fato, vai ser uma outra maneira de a gente repensar esse lugar da dança e a educação de um viés da paternidade. Um beijo, até amanhã. Gratidão, Vitor, gratidão a todos. Boa E noite. Obrigado. gratidão. Manda direct lá pro Vitor.